Tá? Olá, sejam bem-vindos então à segunda edição deste Sintra em Foco e no programa de hoje eu tenho uma convidada especial. Especial por vários motivos. Primeiro, é um excelente ser humano, pelo que eu já me apercebi, pelo pouco contacto que temos tido, e depois pelos valores que eu já percebi que a Andressa Lopes também defende. A Andressa Lopes, que é uma cidadã brasileira que reside em Portugal há 7 anos, creio eu, não é? Exato, exatamente. O que é que a trouxe para vir até Portugal? Olá, boa tarde. Primeiro eu gostava de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando nesse projeto tão maravilhoso que é a Rádio Sintoniza-te, que é uma rádio comunitária que traz exatamente essa informação para a comunidade que é tão necessária. Que no Brasil há muito. Há rádios comunitárias no Brasil. Exato, exato. A gente preza bastante pela informação. Nem todas verídicas, mas prezamos bastante pela informação, como em qualquer lugar, né? Então, a gente faz chegar mesmo a informação para a população e, por isso, a necessidade das rádios comunitárias, como aqui na Tapada das Mercês, a Rádio Sintoniza-te com os programas informativos. Isso é muito essencial e muito obrigada pelo convite. Não tem porquê. Sim, senhor. Estamos então a pouco tempo das eleições, de eleições legislativas, que vai eleger um novo governo. Está tudo muito taco a taco, mas já lá vamos falar na política propriamente dita. Mas queremos dar algumas informações aos nossos ouvintes, e já que falámos que somos uma rádio comunitária, os nossos ouvintes querem saber algumas coisas, e uma delas é, nestas eleições, as eleições em Portugal, é obrigatório votar em Portugal. Portanto, nos nossos telespectadores, principalmente nos imigrantes, quem é que tem direito de voto? Pronto, então, sobre a questão da obrigatoriedade do voto aqui em Portugal, não é obrigatório votar. Já foi. Exato, mas é extremamente importante o voto, e quem pode votar é extremamente importante justamente pelo exercício da democracia, pela questão da representação, né? É muito importante que as pessoas votem, e quem pode votar? Existe uma gama enorme de ressalvas e de acordos internacionais, mas, basicamente, todos os portugueses podem votar, né? Todos os portugueses que estejam recenseados, e esse recenseamento, essa inscrição é automática, ou estrangeiros... Até no dia do voto se pode fazer. Caso que tenham, como o Brasil, por exemplo, que tenham direitos políticos, através do Estatuto de Igualdade, ou que tenham alguns requisitos que permitam votar. Certo. Por exemplo, algumas nacionalidades que já residam 2 anos legalmente em Portugal, outras que já residam 3 anos legalmente em Portugal, como no caso da CPLP. Então, existem várias situações aí. Por exemplo, também... Cidadãos da União Europeia. Estrangeiros, exatamente, aí que eu ia chegar. Cidadãos estrangeiros da União Europeia também podem votar, desde que façam prova da residência legal em Portugal. Sim, senhor. O dia da votação é no próximo fim de semana, no próximo domingo. É uma votação muito importante para os imigrantes que nos estão a ouvir. Que importância, principalmente para eles, que importância é que tem esta votação? Existe, de facto, algum partido que defenda mais os imigrantes e outro partido que ataque os imigrantes? Essa é uma pergunta bem capciosa. Pronto. Sobre partidos, a gente pode comentar um pouquinho aqui sobre algumas propostas, algumas narrativas perigosas, algumas narrativas que podem ser mais interessantes, né? Porque, primeiro de tudo, a imigração ela está muito relacionada com desenvolvimento, né? E alguns partidos e algumas narrativas trazem a imigração sob o discurso populista da segurança, né? Que é preciso não tratar os imigrantes como uma questão administrativa, como uma questão de desenvolvimento do país e da economia do país, e sim como uma questão de segurança. Eu não acredito nisso. Isso trazendo a minha opinião pessoal, né? Eu não acredito nesse discurso populista da... Tem nada a ver. Exato, securitário, de tratar a imigração como questões de segurança. Não acredito. Quando, há pouco tempo atrás, foi provado que
a imigração é benéfica. Até para a questão de mão de obra, porque Portugal não tem assim tanta mão de obra como tudo isso, mão de obra especializada, Exato. e também para o crescimento da população, porque Exato. a população portuguesa houve uma estagnação e, portanto, os imigrantes podem ajudar ao crescimento da população. Claro, principalmente em razão da população ativa de Portugal. Portugal tem incentivado a natalidade, justamente porque a mão de obra inativa, os idosos e as pessoas reformadas, são maioria em Portugal, a população está envelhecida. Então, a questão da imigração traz justamente também essa mão de obra ativa. E os próprios dados, né, do Observatório das Migrações demonstram que a maioria dos imigrantes contribui, né, vem justamente para trabalhar e contribuir com a segurança social e manter a população que não está ativa em Portugal. Muito bem, aliás, os últimos estudos dizem que se não fossem os imigrantes, daqui a meia dúzia de anos não haveria segurança social, porque a população está muito envelhecida. Exatamente, em 2050, imagina a extinção da segurança social. Era complicado. Exato, era complicado. exatamente. Eu já não iria receber reforma, não é? Pois. Nenhum de nós, acho que nem existiria a reforma na minha época. Exatamente. Olha, vamos falar então, já falámos aqui um pouco da importância do voto. Uma coisa que eu queria voltar atrás, esta questão da importância do voto, que é, as pessoas reclamam muito. Reclamam porque o governo não presta, porque as pensões não chegam, porque não sei o que mais. Mas depois, se nós vamos perguntar às pessoas se votaram, as pessoas dizem não votaram. Essas pessoas, obviamente, que têm o direito de reclamar, estamos numa democracia, mas não têm muita legitimidade. Pois, o que eu acho? Eu acho que toda crítica ela é legítima, mas eu acredito que para a gente poder exercer realmente, né, a democracia que a gente tanto pede, fazer valer as nossas escolhas, sim, o voto é extremamente importante e é através do voto que a gente mostra os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer, né, tanto para a população quanto para o futuro da população. Isso é extremamente importante. E as legislativas são justamente um exercício da democracia do povo por elegerem os 230 deputados que vão compor o parlamento. Então, é extremamente importante que todas as pessoas que possam votar estejam no domingo, no dia 30, até às 6 horas da tarde, na junta de freguesia para fazer o voto. E sobre o local também, que é muito importante falar, o local da votação. Exato. Existem algumas formas de descobrir qual é o local da votação. Quais são? Normalmente as pessoas recebem uma carta com a mesa de voto e o local do voto. Mas caso não tenham recebido a carta, não recebeu? Não. Tem um SMS, dá para enviar para o 3838. Aí é um SMS que coloca na frente a letra R, a letra E, tudo pegado, depois espaço. O seu número do cartão de cidadão, mais um espaço e a sua data de nascimento ao contrário. O ano, o mês e o dia. Muito bem. É só enviar para 3838 e recebe depois a resposta com o local da votação. Vamos repetir outra vez essa operação para as pessoas fixarem. Claro que sim. É um SMS para o número 3838, em que vai se colocar na mensagem R, a letra R, E, espaço, o número do cartão de cidadão, mais um espaço, o ano de nascimento, o mês e o dia. Muito bem. Exato. Esse é o método mais fácil. Depois tem também como entrar no site do recenseamento, se eu não me engano é recenseamento.gov.pt, e descobrir também, colocar os dados ali e descobrir o local da votação. O local da votação. Exato. Chegado ao local da votação, vai votar, mas são necessárias algumas coisas, não é? Sim, exatamente. Para exercer o direito de voto. Exatamente. A identificação é essencial, né? O cartão de cidadão, o título de residência, no caso dos estrangeiros, ou o comprovativo da residência legal em Portugal, no caso dos estrangeiros da União Europeia, né? A identificação em geral, e o número do recenseamento, o número da inscrição, o número de eleitor. É importante entregar também. Via de regra, o presidente da mesa, que é quem vai averiguar as pessoas, se a pessoa está na lista, vai confirmar a presença. Se já morreu ou não? Pois, já tem ali o nome de todas as pessoas que vão votar naquele local. Então, é essencial que a pessoa tenha como se identificar. Muito bem, muito bem. Olha, depois desta votação, elege-se o governo. Para o imigrante, achas que, não sei se acompanhaste ou não a campanha eleitoral, houve algum partido específico que tenha defendido a imigração? Eu posso fazer uma ressalva antes.
Pode ser. E é muito comum, assim. Eu, inclusivamente, até pouco tempo pensava que as legislativas elegiam o governo, mas elas elegiam o poder legislativo. Claro. Né? O governo é um poder Assembleia. executivo, exatamente. A Assembleia é composta pelos 230 deputados, mas uma informação está correta, que é, depois, o presidente da República vai fazer a nomeação, dentre esses 230 deputados, quem vai compor o governo. E aí vai nomear o primeiro-ministro, que pode ou não, como já havia falado, pode ou não ser pela maioria dos votos, né, o partido mais representado ou não. Pode ou não, né, segundo a nossa Constituição. Sim. Exato. E quanto a partidos, a gente tem inúmeros partidos. Há pessoas que nem sabem alguns partidos que há aqui em Portugal e que têm propostas muito interessantes. Partidos ambientalistas, partidos... Isso vai depender muito do objetivo de cada pessoa. Eu sugiro que cada pessoa leia o plano as propostas, né? O plano do governo. Exato, exatamente. E as ideias de cada partido. Eu acho essencial, porque cada pessoa vai se identificar com uma vertente específica daquele plano. Por exemplo, existem pessoas, para algumas pessoas, imigrantes ou não imigrantes, em que o aspecto da migração vai ser essencial, né? E aí a gente vai ver que aspecto da migração que vai ser essencial. O aspecto do desenvolvimento ou o aspecto da securitização, que nem a maioria da população que é mais extremista, que é mais conservadora, acha que a questão da migração é uma questão de segurança. É também, mas é nacional e internacional. A segurança tem que ser de qualquer lado, né? Algumas outras pessoas vão se identificar mais com propostas mais voltadas para a sustentabilidade, para o meio ambiente, para as questões climáticas. E aí nós temos alguns partidos aí, como o PAN, como o LIVRE, que visa mais essa pegada ambientalista. Existem outros também. Mas, por exemplo, o PS também tem algumas propostas, o Bloco de Esquerda. Exato, mas o PAN, os Verdes, são os Verdes, exato. Os Verdes e o PCP fizeram uma coligação, é o CDU, né, no caso, para fazer a votação. É a coligação, É a coligação, sim. É uma coligação que já tem muitos anos. Pois, exatamente. Assim como o CDS também, entendeu? Exato. Exato. E tem outras pessoas que vão prezar, por exemplo, pelas questões de trabalho, emprego, habitação, né? Então, vai depender de cada pessoa mesmo. Mas, basicamente, PS, Bloco de Esquerda, LIVRE, PAN, são partidos que visam mais os direitos da população. Dos trabalhadores, que visam mais benefícios para as pessoas e que tentam, né, o discurso, pelo menos, abranger mais garantias de direitos e mais a segurança ali, né, para uma vida mais digna. E depois a gente tem outros partidos, alguns que nem vale a pena mencionar, mas tem outros partidos que são mais extremistas, que são de centro-direita ou que são mais voltados para a direita. Os partidos de centro-direita não são extremistas. Pronto. Temos o PSD, que não é um partido extremista, o Partido do Governo, o CDS, mas depois há outros, não é? E depois não vale há a pena outros. falar deles. Exato, não vale a pena. Tem uns discursos mais perigosos, por exemplo, prisão perpétua, que é algo que eu não acredito, que tem que primeiro desenvolver a educação, né? A educação acima de tudo, a questão humanitário, a sociabilidade das pessoas, tudo para depois pensar em formas punitivistas, né? São contra a imigração. Exato, exatamente. Então, vale a pena pensar nisso, né? Se a gente quer o desenvolvimento do país, se a gente quer uma melhor qualidade de vida para a população, ou se a gente quer amedrontar a população com discursos populistas. Muito bem. As eleições são então no próximo domingo. Vamos todos votar para que depois, mais tarde, a gente não se arrependa e não reclame e não diga que porque o governo não fez isto, não fez aquilo, e depois há alguém que responde: votaste? Não. Então não te podes queixar. Andressa, vamos então falar agora mais aqui da nossa região, da nossa Tapada das Mercês. Estamos então no Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes. Qual é o principal apoio que o CLAIM dá à população da Tapada das Mercês? Perfeito. O CLAIM, ele é o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes. Nós temos o CNAE, a maioria das pessoas conhece o CNAE, que é em Lisboa, exato, nos Anjos. E o CNAE é o Centro Nacional, né? Tem 3 sedes, tem em Lisboa, no Porto
e na região do Algarve. São 3 centros nacionais. E depois os descentralizados são os CLAINs, são os centros locais, do qual temos um aqui na Tapada das Mercês. E eu sou a técnica de projeto, onde nós estamos, exatamente. Nós estamos na rádio, mas no andar de cima nós temos ali um escritório que funcionam os atendimentos, exato. E o CLAIN, ele serve justamente para apoiar a inclusão de imigrantes, apoiar a população imigrante com informação sobre os seus direitos, auxiliar, porque na imigração, querendo ou não, quando a gente vai para um país diferente, que não é o nosso país de conforto, não é o nosso país de conforto ou não, né? Porque a migração ela pode ser voluntária ou forçada, exato. Claro. Mas que não é aquele país ao qual a gente está habituado. Não é a nossa terra-mãe, pronto. Não é a nossa terra-mãe, exatamente. A gente tem muitas dúvidas, muitas, inúmeras. Às vezes até como a gente vai tirar os documentos iniciais, né? A gente não sabe como tirar esses documentos, o que a gente precisa, se a gente precisa de alguma autorização para trabalhar, o que a gente precisa, por exemplo, para votar, que nem nós estávamos conversando agora. Então, o Centro Local de Apoio, os centros, né, no caso, mas o Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes serve justamente para trazer informação à população migrante residente em Portugal. Quais são as principais dificuldades que as pessoas, quando cá chegam, quais são as principais dificuldades que elas apresentam? Inúmeras, tem várias. Primeiro é o bloqueio com os pequenos poderes, né, com o serviço público. Problemas com dificuldade de informação descentralizada. Eu acho que essa é a maior reclamação que tem. Por exemplo, uma pessoa que vai numa segurança social, seja de Sintra, seja de Lisboa, seja de Almada, seja de qualquer outra região. Vai na segurança social, pede uma informação, recebe uma resposta. Às vezes vai na mesa ao lado e a resposta é diferente. E a pessoa acaba lidando com vários bloqueios. Ficando confusa. Fica confusa, não sabe qual é a informação fidedigna, não sabe o que precisa. Às vezes leva uma lista de documentos para casa. Quando volta com esses documentos, todos já dizem que são outros documentos que faltam. Esse é o primeiro, a falta de informação centralizada. E os CLAINs vêm justamente nesse aspecto para tentar centralizar e trazer o máximo de informação oficial possível. Depois, o problema com os agendamentos do CEF, sem dúvidas. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é complicado. É muito complicado. Eu entendo que a demanda de trabalho é muito grande, eles estão a passar agora por um período de extinção, né? Extinguiram o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, está em processo de readaptação, o que vai acontecer não vai, mas há muito tempo o CEF tem deixado muito a desejar. Bom, não se sabe se vai ser extinto, porque como vão haver eleições, pronto, eles pararam com esse processo, pode ser que um próximo governo que diga não senhor. Exato, exatamente, a gente nunca sabe, né? Claro. Cria-se de novo, e eu particularmente acredito que não seja a extinção o melhor caminho. Eu acredito que seja a capacitação das pessoas que atendem a população imigrante. Não adianta a gente passar agora a não passar a população imigrante para ser atendida pelo CEF, passar pela polícia e passar pela conservatória. E essas mesmas pessoas não estarem capacitadas para corresponder à demanda da população imigrante. Eu acho que não há aqui só uma questão, humanitária, por causa daquele caso que aconteceu no aeroporto. Sim, acho que aqui também é aproveitado. Pode ser aqui também uma questão de poupança, não é? Acaba-se com o órgão policial e centra-se as atividades nos órgãos que já existem. Mas é muito criticado esse poder de polícia do CEF. Eu acredito que deva sair o poder de polícia do CEF, sinceramente. Mas acho que a extinção do organismo, a extinção da instituição, não necessariamente é a melhor resposta. Eu acredito que a capacitação e a aproximação, né, dos agentes públicos, dos agentes dos serviços, com a população é muito melhor do que essa hierarquização, esses pequenos poderes, esse exercício de autoridade sobre as pessoas. Então, eu acredito que é por aí o caminho. Muito bem. E eu agora desliguei isto aqui. E tinha aqui as perguntas. Podem parar isso aí? Sim.